Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, o Super Mais está começando e hoje no nosso bloco de saúde vamos saber melhor sobre os tipos de terapia com a psicanalista Eveline Miranda. No segundo bloco teremos um especial de noivas com o spa Viviane Melo. Na Cozinha Super Mais hoje, Léo Coalhada faz fondue de carne com o método chinoise. Está começando o Super Mais. Vamos começar o nosso primeiro bloco conversando com a psicanalista Eveline Miranda, que já esteve aqui no Super Mais. Tudo bem, Eveline? Tudo bom, Carol? Que bom que você voltou. De volta, né? É, isso aí. Temos muitas coisas para falar, muitas perguntas hoje. Preparado? Que ótimo, vamos lá. Vamos lá. Então, tá Vou certo. tentar, pelo menos, né? Isso aí. Então, olha, vamos ficar ligados agora para conhecer melhor esse mundo da psicanálise, né? A primeira pergunta é bem interessante, né? Se psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e psicoterapeutas, um trava-língua, né? São a mesma coisa. Não, Carol, não são a mesma coisa. Quando a gente fala em psiquiatra, psiquiatria é proveniente da medicina. O psiquiatra, ele é um médico, ele fez formação em medicina, né? Então, assim, ele está apto, né, a aplicar medicamento, a fazer uma intervenção medicamentosa, né? Então, a psiquiatria é uma área da medicina. Ela vem da medicina. O sujeito termina a faculdade de medicina e ele faz residência em psiquiatria, e faz especializações, vai se atualizando ao longo da vida. Certo. O psicólogo é aquele cara que fez a faculdade de psicologia, né? E o psicanalista, ele pode ser médico, ele pode ser psicólogo. Ah, é? Né? Hoje em dia, as escolas de psicanálise aceitam profissionais de outras áreas, porque a psicanálise, ela não passa por um percurso acadêmico. Ah, não passa? Não. A psicanálise é uma formação que você faz fora da faculdade, que você faz nas sociedades de psicanálise, nas escolas de psicanálise. Seria como uma pós, uma coisa Não, assim? não é. Também eu não. fiz pós-graduação em clínica psicanalítica, né? Mas o que faz um psicanalista é o percurso dele, da sua própria análise, né, a sua análise pessoal, individual, é o percurso dele numa sociedade, numa escola de psicanálise, né? É o suporte teórico, né? Então é uma experiência junto com uma teoria. Exatamente. Uma vivência. Você frequenta grupos, você frequenta essas instituições, né? Que dão esse tipo de formação. Por exemplo, quando a gente fala em escola de psicanálise, a formação é permanente. Você está o tempo todo em formação, né? Certo. E você mesmo se autoriza psicanalista. E aí não precisa ser psicólogo? Não, mas a grosso modo, a grande maioria dos psicanalistas é formada de psicólogos. Mas existem muitos médicos que são psicanalistas, muitos psiquiatras que são psicanalistas. Ah, sim. E hoje em dia existem pessoas de outras áreas que são interessadas. Tem os teóricos da psicanálise, que não necessariamente são clínicos, mas são pessoas que frequentam as escolas de psicanálise porque têm interesse pela teoria. Tá certo. E aí não mexem com a questão do medicamento, que fica para a área da psiquiatria. Se o psicanalista ele tem uma formação psiquiátrica, se ele é um médico, né? Isso aí até é possível, mas não é papel do psicanalista, né, prescrever medicamento. Importante saber disso, né? né? Não é papel do psicólogo. E aí o psicoterapeuta, mesma coisa? Não, o psicoterapeuta é aquele sujeito que fez formação em psicologia e é clínico. Mas de uma outra linha, né? Você tem o pessoal da TCC, você tem os junguianos, você tem os reichianos, o pessoal da Gestalt. E o que é exatamente isso?
Esse é papo para uma outra hora, que são linhas diferentes, sim, linhas né? de trabalho. Linhas de trabalho diferentes, conceitos diferentes, linhas teóricas diferentes. De aplicar o tratamento e tudo mais. Exatamente. Agora, assim, o importante é que, assim, quando eu sou psicanalista, assim, mas eu tenho um profundo respeito por profissionais que abraçaram outras abordagens, outras correntes. Eu acho que o grande barato é o profissional que leva a sério aquilo que faz. Com certeza. E me preocupa muito, Carol, a miscelânea. Isso é uma coisa que eu tenho uma certa preocupação, né? Porque quando você tem uma linha de conduta, você tem um horizonte, você tem um norteio, né? Você acredita naquilo e caminha por ali, caminha. né? Agora, lógico que você caminha. Eu costumo dizer, quando me perguntam assim, qual é a sua linha? Bom, eu sou psicanalista eveliniana, né? Porque, assim, lógico, eu sou freudiana, tenho meu percurso em Lacan, mas é óbvio que a gente está ali, quando está com o nosso paciente no nosso consultório, a gente não está lendo livro o tempo todo, né? A gente não está com um manual ali, então a gente tem que, né? Como é que se diz? A gente tem que estar ali se virando, a gente tem que ser um pouco intuitivo também. Isso. Mas para poder ser intuitivo, você tem que ter um suporte teórico. É como um artista, um músico. Um músico, para improvisar bem, para ele poder improvisar, para ele poder criar, ele precisa conhecer música. Não é uma pessoa qualquer que vai pegar um violão vou improvisar aqui. E que do nada ela vai sair tocando, né? Ela pode até ser ele pode até ser um autodidata, mas ele tem que ter uma experiência. Ele tem que desenvolver alguma coisa. E para o músico ele poder improvisar bem, a gente vê aí os músicos relacionados ao jazz, enfim, né, que tem essa arte do improviso, mas são músicos que conhecem a técnica, conhecem a teoria. Então eu gosto. Podem criar. Podem criar com aquela cama que eles têm ali. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse suporte teórico. Né? Que a gente não esteja ali fazendo qualquer coisa. Muito bom. Né? Então, seja em que linha for, seja em que abordagem for, um dia a gente até pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu falo melhor da psicanálise, mas a gente pode falar de uma forma para entender, um pouquinho, né? Ok. Mas combinado. É isso. Então, aí dentro desse tema, como escolher a psicoterapia mais indicada para cada situação? Pois é. Isso é um pouquinho polêmico, né? É um pouquinho polêmico, porque assim, a gente às vezes, por exemplo, a gente no nosso encontro, né, semana retrasada, a gente falou sobre síndrome do pânico. Aí você vai pesquisar, você vai encontrar vários profissionais falando que a terapia mais indicada é a terapia comportamental e tal e coisa e tal. Mas há controvérsias, né? Assim, eu entendo assim, Carol, tentando não enrolar muito, porque eu já estou me enrolando um pouco. Porque é muito, né? Um assunto... Que é assim, na verdade, eu acho que o melhor profissional, a melhor abordagem é aquela que você vai, que você se identifica e que fundamentalmente você está com um profissional sério. Entendi. E que você está vendo um progresso ali no teu trabalho. Certo. No teu processo, né? Então, assim, você vai... É lógico que eu sempre acredito que a partir do discurso, a partir da fala, né? A partir da escuta, a gente tem um bom caminho. A gente tem uma boa possibilidade. Né? Agora, a gente tem outros profissionais que trabalham de uma outra maneira, que são mais pontuais, mais focais. Né? A psicanálise, de um modo geral, ela não trata de um determinado aspecto. Né? O sujeito, ele procura o psicanalista, ele procura análise porque ele está sofrendo, porque tem síndrome do pânico. Mas a gente não está ali para tratar a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é algo que é uma consequência da história daquele sujeito. Então vai direto na história, num todo, assim. Num todo. A gente não vai... Agora, é óbvio que a gente não vai desqualificar. Se esse sujeito chega falando daquilo que o está incomodando, que está atrapalhando a vida desse sujeito, a gente vai escutar sobre isso. Então a gente não tem esse trabalho focal, né?
Mas existem correntes, existem profissionais que trabalham dessa maneira. Certo. Né? Então a questão assim, mais é se identificar com o profissional? Seria sim, isso para quem? Com o profissional ou com a própria abordagem. É muito comum, se você tem já naturalmente um interesse pela psicanálise, você se interessa pela teoria, enfim, naturalmente você vai procurar um analista, ou como tem gente que adora o Jung, aí quer fazer terapia, psicoterapia com um profissional da psicologia analítica, né, que é a terapia junguiana, enfim, né? Aí vai de cada um. A gente tem que ver como é que a gente está ali. É um percurso bacana, tá sendo bom para mim. Quando eu digo tá sendo bom, não é um mó barato, né? Porque eu costumo dizer que fazer análise não é um mó barato, tem suas implicações. Verdade. Né? Eu acho que a gente falar da gente não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Quando a gente procura um profissional, a gente procura porque algo não vai bem. Certo, né? Verdade. Então, assim, tem os seus, né, as suas dificuldades, mas se a gente está entendendo que aquilo ali está nos fazendo bem, que aquilo está sendo importante, né? Que às vezes eu tenho algumas resistências, mas no fundo eu tenho vontade de voltar. Dentro do que você está falando, como que essa pessoa vai ter aquele estalo, né? Eu preciso de um profissional, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma análise. Como fazer isso? Às vezes você está dentro de um problema e qual é a hora? Pois dentro dessa sua pergunta, me perguntam muito assim, você acha que todo mundo tem que fazer análise? Não, não acho porque eu entendo que a gente tem que fazer análise, a gente tem que procurar um profissional quando a gente acredita que a gente não está dando conta sozinho de algumas questões. Então, assim, você ir a um psicólogo, você ir a um analista forçando uma barra, a probabilidade de ser eficaz é muito pequena. Então tem que partir da pessoa. Tem que partir da pessoa. Como tudo na vida, todo passo que a gente vai dar na vida, né? Por exemplo, eu na minha profissão, a coisa não está indo muito legal. Enquanto eu estiver culpando o mundo lá fora, enquanto eu estiver falando que a responsabilidade é dos outros, porque eu não tenho sorte, porque nada acontece, enquanto eu não entender que algo tem que partir de mim, não vai mudar nada, vai ficar tudo a mesma coisa. Certo. Então é a mesma coisa, se tem um monte de gente dizendo pra você que você não tá legal, você não tá bem, seria interessante você procurar um profissional. Se você não quiser nem refletir sobre isso, aí não dá certo. A possibilidade da gente ter um processo inicialmente bem sucedido é pequena, às vezes até acontece. Entendi, mas né? Tem que partir mais da pessoa, a pessoa pensar assim, eu preciso me expor com alguém, né? A gente poder entender, assim, quando a gente desce um pouquinho do salto, né? E entende assim, as coisas não estão tão bem assim, eu não sou autossuficiente, até porque ninguém o é. Né? Então, assim, aí a gente já tá num bom caminho. Puxa vida, a minha vida tá complicada. Se questionar assim um pouco e aí... Se questionar, é no mínimo. As pessoas costumam pensar assim, mas eu não posso resolver meus problemas sozinho? E às vezes até podem. Tem situações que até podem, outras não. Outras não. Às vezes a gente não dá conta. Certo, então é nesse momento, né? A gente às vezes não fala assim, puxa vida, uma determinada pessoa passou por um problema tão sério e ela tá conseguindo resolver isso. E às vezes uma pessoa, por um problema mínimo... Menor, que seria menor. Aquilo ali desencadeou um processo depressivo... Enfim, desencadeou aí qualquer coisa, né, na vida do sujeito que está fazendo com que ele sofra demasiadamente, né, desencadeou uma paralisia, o sujeito não consegue sair do lugar, não consegue... pessoal. É muito pessoal. Legal você falar isso, Carol, porque a gente não pode tratar o ser humano como um objeto, né, em série, que a gente coloca em cima da prateleira e não tem diferença. O que você escolhe. Você quando vai comprar sabão em pó, né, você escolheu lá a marca que você quer, não tem diferença qual que você... Só se tiver uma caixa rasgada e tal, mas de um modo geral, não tem diferença. O ser humano não é assim. Verdade. Né? Cada sujeito, cada pessoa é um universo absolutamente particular.
singular. Verdade. Né? Então, assim, a grande questão do profissional também, quando recebe alguém no seu consultório, é ter essa sacação, é ter esse respeito pelo sujeito. Não querer imprimir no sujeito as suas impressões de vida, de mundo, porque cada sujeito é um sujeito. Verdade. Falando nisso, tem até uma pergunta sobre isso. Ser terapeuta não é como pagar para ganhar conselhos. Então não é por aí. Não. Né? Conselho é outra coisa. Terapeuta, É o, o psicoterapeuta, o analista, ele não foi feito para dar conselho. As pessoas às vezes têm essa ideia, né? Que vai lá para ouvir. É justamente o contrário. Ouvir outra pessoa, ouvir conselho, não. Se você, Carol, se você é minha amiga e você chega para mim e me conta um problema, eu vou dizer pra você o que eu acho. Eu vou me meter, eu vou dar pitaco, vou dar bola como fora. Todo mundo gosta. Sabe, eu tô ali impregnada pela nossa amizade, né? Pela nossa, pelo percurso. Aí eu conselho segundo o seu ponto de vista. O que eu vou te dizer é segundo o meu ponto de vista. Né? É óbvio que a gente, ao longo da vida, a gente vai tomando vai dando uns tropeços na vida, a gente aprende que até os amigos é melhor a gente escutar mais, né? Nem sempre a gente faz assim, todos nós, né? Mas é diferente. Agora, como profissional, já não funciona assim. Não, você não tá ali para dizer o que o sujeito tem que fazer, que caminho ele tem que percorrer. O caminho é dele. Não é seu. Viu só? Né? O caminho é de cada um. Então, é descoberta pessoal mesmo ali, é uma coisa muito... A gente tá ali para servir de instrumento, para que o sujeito possa se escutar. Caminhar numa né? linha. Né? A gente ali cria essa possibilidade para que o próprio sujeito se escute. Né? Tentando falar a grosso modo, é um pouco isso. O sujeito poder se escutar, ouvir suas próprias questões, ouvir o que está fazendo com a sua própria vida, o que pode fazer para mudar. No outro programa você falou um pouquinho sobre isso, então existe realmente essa questão do ouvir, da pessoa ter que se ouvir. Se né? ouvir. Por mais que ela repita, ela pode não estar se ouvindo, é isso? E aí, nesse momento da análise, é o momento que ela vai ouvir o que ela mesma pensa, é isso? Exatamente. E a escuta analítica, ela passa por aí. Tem um analista, tem alguém que está escutando aquele sujeito, mas essa escuta serve para quem está falando. Eu gosto de ressaltar porque as pessoas podem estar em casa precisando justamente disso, né? E é simples, mas não é, como nós falamos da outra vez, né? Ninguém senta no canto para falar sozinho. Então, procurar realmente um profissional. Para encerrar agora, tem aqui uma questão sobre se o terapeuta, se tudo que você conta para o terapeuta é confidencial. As pessoas têm essa preocupação. Absolutamente confidencial. Absolutamente confidencial. Aliás, não é nem de bom tom, né? O profissional ele sair apontando que fulano ou que Beltrano é seu paciente. Nem é de bom tom, né? E assim, tudo que é dito ali dentro é para ficar ali dentro, né? Quer dizer, eu costumo sempre dizer o seguinte: a única pessoa que pode dizer o que se passa ali no consultório, ali naquele processo, é o próprio paciente. Se ele quiser, enfim, né? Às vezes acontece de comentar, puxa, eu fui no meu analista hoje, aí meu analista me falou isso e tal. Isso acontece. Mas o profissional realmente enrola? Não pode. Não pode. Aí você esbarra num problema ético, né? Aí um profissional que incorrer, né, nesse engano, nesse equívoco, ele inclusive corre riscos, né, de ter sua carteira profissional, seu CRP, porque assim, eu sou psicanalista, mas eu sou vinculada ao CRP, eu tenho um CRP, o Conselho Regional de Psicologia. Né? Se eu não ando na linha, se eu faço alguma coisa errada, é nesse conselho que eu tenho que ser denunciada, no Conselho de Psicologia. Né? Então, se eu procuro um profissional para falar de questões que me são muito sérias, muito difíceis, e isso não é tratado com zelo, com respeito, algo pode ser feito em relação a isso. Então, é primordial, isso é primordial. Né? Que o paciente ele tenha todo o seu discurso reservado, que tudo que ele venha a dizer, isso seja tratado com respeito, com zelo, com cuidado. Isso não é para sair sendo falado por aí aos quatro cantos, não é para isso. Já basta tanta fofoca que existe pelo mundo, não vai ser né? nesse momento, não é para ter. Legal, infelizmente, assim, é claro que na psicologia,
assim como em qualquer outra profissão, no direito, na medicina e tal, você às vezes se esbarra com profissionais que não são tão éticos assim. Então aí o sujeito tem todo o direito de denunciar, de procurar saber seus direitos, se ele se sentiu violado, enfim. Mas no geral pode procurar ajuda com segurança e resolver os problemas. E uma coisa interessante, se você vai procurar um profissional, quando a gente vai procurar um médico, o que a gente faz? A gente procura saber um pouquinho quem é esse médico, não é isso? Com um profissional da área da saúde mental, a mesma coisa. Procura saber o percurso, saber quem é essa pessoa, conhecer um pouquinho desse da história, trabalho, desse profissional, que as coisas ficam mais... Vão fluir, né? Podem fluir melhor. Muito bom. A dica do Super Mais aqui do nosso primeiro bloco para vocês, falando de saúde mental, que é tão importante. Obrigada, Eveline. Obrigada a você, Carol. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui para o programa, é só enviar para o e-mail programa supermais@gmail.com e eu vou deixar aqui o telefone da Eveline Miranda para vocês que quiserem entrar em contato. O Super Mais vai para o intervalo e eu já volto. Green Day é uma linha de sucos integrais, sem conservantes e, o mais importante, sem adição de água ou açúcar. Green Day extrai o mais puro suco de frutas direto para a sua mesa. Se você se preocupa com a saúde da sua família e quer oferecer um alimento rico em vitaminas e outros nutrientes, escolha a opção saudável da natureza. Green Day é para você. À venda nas melhores lojas. Green Day, seu dia natural.